Ao esperar, ao aguardar com paciência, você encontrará toda a glória de Deus, toda a majestade, todo o resplendor e entenderá que Ele pode todas as coisas, Ele é Deus. E se estivermos um com Ele, Ele nos fortalecerá. Graça e paz. Aleluia. Ao gravar aos membros, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você ouvir, seja bom Deus contigo em Cristo Jesus, quando Cristo estiver em você, porque só existe um que é bom, Deus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. O Pai nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Ao entender e a compreender o que nós precisamos, muitas vezes primeiro reconhecer que falhamos e chegarmos ao final de nós, não tem como Deus dar uma nova vida sem haver o arrependimento, a metanoia, a mudança de pensamento e a mudança de vida. Quando Deus falou sobre isso, eu pude entender que não poucas pessoas poderão alcançar aquilo que Deus está fazendo, porque muitas vezes zigazagueiam entre dúbio e pensamento. Que o nosso pensamento hoje esteja no Senhor e a confiança nele, mas fazendo o que é bom na casa dele, recebendo dele a palavra de direção, o conselho, a sabedoria de Deus que está nos seus ditos, que nós podemos purificar os barulhos que estão à volta e entender que Deus pode todas as coisas, todas elas Ele vai fazer na excelência se nós cremos e acreditarmos nele. Em converter-vos e nos sossegar-vos está a nossa força, a nossa confiança. A esperança é Cristo, Ele é bondoso. Então sejamos bondosos como Cristo nos legou o legado da bondade de Deus em servir uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei qual lugar que Deus te colocou para que você venha fazer o melhor. Se foi próximo à casa do Senhor, próximo ao anjo da igreja, próximo ao profeta, próximo à ministra, ao ministro de Deus, glória a Deus, faça o melhor. Não como se fosse para homens, porque o seu coração muitas vezes vai inclinar a não fazer, porque você vai se lembrar, eu não tenho, mas lembre quando você serve a quem Deus deu para ter, logo Deus vai colocar na sua mão aquilo que lhe é seu merecido, e só temos merecimento bom em Jesus Cristo. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu fiquei maravilhada. Deus fez no meu cérebro, nesses 3 anos, uma colmeia gigantesca, com um disco rígido, como se fosse um computador com tantos megas que nem eu posso contemplar. Estou tão cheia para transbordar sobre muitas pessoas, mas muitos ainda são meninos, agitados pelo vento, dançando ao toque de uma flauta numa praça ao vivo, e ainda não se guardaram e nem se esconderam para que Jesus possa manifestar no momento certo, no tempo ao qual você não seja mais criança, nem agitada como meninos ao barulho de muitos sons, que o silêncio de Deus te alcance nesta hora. E que ao ouvir antes de dormir, Deus te dê um dia poderoso. E ao ouvir de manhã, que Ele te dê uma tarde gloriosa. E se ouvir à tarde, que Ele te dê um novo dia de bênção. O Deus poderoso na profundidade, tanto da sabedoria como da ciência de Deus que está em Cristo. A ciência perfeita, observar Jesus Cristo. Observai os mandamentos e a palavra que tem sido pregada desde o Velho Testamento, que todas as coisas do templo, todos os sacrifícios, mostrava a representação de Jesus Cristo, a sombra vidoura das bênçãos vidouras que virão sobre a nossa vida. Observai a profundeza da sabedoria da ciência daqueles que estão em Cristo, que recebem legado de bênção porque aprendem a fazer o bem aos seus senhores e senhoras, ao seu próximo, e assim glorificando e exaltando ao Senhor, porque todas as vezes que você decide por escolha fazer aquilo que não é ilícito, você ultraja o Filho da Glória e também se ultraja. A vergonha sua será exposta. Mas quando nós estamos em Deus, toda a bondade dele nos é exposta e o mundo glorifica a Deus através de nós. Quando Deus falou essa palavra, eu entendi e compreendi a profundeza das insondáveis bênçãos que vêm do céu, pelo juízo que é tão grande e inecrustável, porque não tem como, é inecrustáveis a bondade de Deus. Por quê? Porque eu sou observar e as pessoas fazem, mas não traz de volta os frutos.
Elas pensam que sem Deus poderão crescer e Deus vai apagar isso, porque vai vir um mar agitado e vai apagar como algo escrito na areia, porque elas estão fazendo em traição, em malícia, em engano e não crescerá. Aquilo que é feito escondido é porque você não quer que o santo veja, porque Deus venha declarar sobre você a injustiça ou a justiça. Porque nós fazemos a obra nas luz da palavra de Deus, na luz da palavra de Deus. Porque nós queremos que as nossas obras glorifiquem a Deus. E quando elas glorificam a Deus, elas não trazem tristeza. Porque Deus é poderoso. Os caminhos dele é inescrutáveis, ninguém dá conta. A não ser que ouça no coração para poder manifestar no corpo. Os caminhos maravilhosos da sabedoria, da profundidade da sabedoria em Cristo Jesus. Meu Deus, eu falo, Senhor, como que vai caber nessa mente tanta glória? O Senhor falou, já coube e eu vou crescer. Por uma coisa Deus multiplica, por um Deus multiplica uma nação, por um que é Jesus Cristo, ele veio para a salvação, e por um que Adão entrou o pecado no mundo, mas por um que é Jesus Cristo, todo o pecado foi lançado por terra. A cruz está vazia, mas ela não representa Cristo. Cristo representa a bondade de Deus crucificado na cruz do Calvário. Muita coisa te chama a atenção, mas muito pouco Deus está te chamando a atenção. E se Ele não está te chamando a atenção, quer dizer que há um desvio no nosso coração. Hoje eu orei pelos desvios nos corações daqueles à volta, ao derredor, que os anjos do Senhor acampem à nossa volta, que o Senhor nos ajude a fazer a boa escolha. E com a boa escolha o Senhor manda um exército, querubins, orfins, arcanjos, serafins, anjos guerreiros que pleiteiam pela nossa boa escolha e que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prevalece no fazer o bem. Porque muita gente vai usar esse versículo como um superfúgio, mas esquece que somente a arma forjada não vai prevalecer se você estiver em Cristo, nas obras, boas obras que foram legadas em Cristo para nós, para que nós também viemos fazer, para que o mundo veja a glória de Deus em nossa vida. Aleluia. Muitos não têm compreendido o intento do Senhor, muitos não têm ouvido o conselho do Senhor, muitos não vão receber a recompensa do Senhor por não estar ouvindo, mas milhares, centenas, espero você, e creio em Deus que em você está ouvindo em nome de Jesus. Quando o Senhor falou para gravar os membros, o Senhor me deu uma palavra. E a palavra é em Romanos 12, porque em Romanos 12 nós podemos compreender a grandeza de Deus em nosso coração, não na mente, mas no coração. Muitos vão ler vários livros, muitos vão ler a palavra de Deus, mas muitos não vão compreender a grandeza de Deus que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra do Deus poderoso, do Deus Altíssimo, Criador, o soberano Deus. Na minha simplicidade, eu entrego a você, Jesus, nesta tarde, nesta manhã, e que clame a Ele, e você vai fazer as boas obras segundo Ele quer e segundo Ele nos legou, para legar todo o bem em recompensa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Às vezes me vem silêncio porque Deus vai falando e eu preciso parar um pouco para ouvir Ele. Mas eu posso falar rapidamente, Ele também está falando. Mas nesse tempo Deus está falando ao seu povo. Pela palavra de Deus. É legado de toda bênção, de toda boa obra, para que no final você se regozije e não entristeça. Porque muitos em 2026 vão entristecer, porque vão ser manifestas as obras, não obras de Deus em Cristo, porque Cristo venceu. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, mas não havia pecado nele. Ele aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu, Jesus Cristo, mas não havia pecado, mas o meu e o seu pecado estava sobre ele. Que nós tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus estrada fora, glorificando e exaltando ao Senhor. Pai, que depois dessa live eu possa estar descansada, porque todas as coisas o Senhor deu para que eles agora nesse tempo fazer-se para legar e para testados fossem, para estabelecer-se fosse na presença do Senhor, não de roupa, mas andando em novidade. Não de coração torpe, mas de um só coração, fazendo o serviço, mas honrando a Deus em todo o bem, para todo o próximo, para todo que está à volta, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Glória a Deus, me vem em revelação a palavra do Senhor, ouça bem, que vai fechar com o que o Senhor fala de princípio. Rogo-vos, pois, irmãos, lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, presta atenção, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais, presta atenção, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus deu e repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, presta atenção, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida de fé, e se é o ministério, seja em ministrar-se e ensinar, e haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Aleluia, com alegria. O nome dessa live dos membros é tudo que vem de Deus para sempre, ouvindo a revelação de Jesus Cristo, aleluia. Que nós viemos ser membros uns dos outros e que os seus dons sejam usados na casa do Senhor, para que servir os santos e a partir dos santos, todos quanto a partir dele. Glória a Deus, é pesado, é difícil, mas Deus te ajuda. Você não tem força, mas Ele é a sua força. Você não tem alegria, mas Ele vai te trazer alegria. Em nome de Jesus, ainda hoje, você vai receber uma alegria no coração, uma felicidade no coração que não é passageira, é eterna. Receba em nome de Jesus, amém? Graça e paz a todos. A paz de Cristo, a paz do Senhor. E tenha boas obras e receba toda a recompensa delas em nome de Jesus.